Maputo aos 125 anos. O prédio em si precisa de uma reabilitação geral. Há um anarquismo total que foi feito com os prédios. Tem uma responsabilidade dos proprietários. Uma cidade que se refaz diariamente rumo ao desenvolvimento. O que nós queremos é que a cidade urbana se estenda por todo o território do município. Daqui a mais alguns dias, a capital de Moçambique, Maputo, vai celebrar mais um ano de elevação à categoria da cidade. São 125 anos de desenvolvimento e expansão urbana, mas também de desafios na manutenção e reordenamento. O dilema do cuidado com os edifícios é um fato. Afinal de contas, quem deve garantir a manutenção destes prédios? Boa noite, este é o Contato Direto. Nós temos cerca de 1000 edifícios, com pelo menos acima de 5 andares acima. E em termos gerais, em termos de edifícios, temos cerca de 3.200 edifícios. Um património adquirido após 500 anos depois da colonização portuguesa. Temos estes prédios que eram chamados antes de prédios de rendimento em total degradação. Uma situação que, em parte, resulta da falta de civismo por parte dos ocupantes dos prédios. As pessoas não cumprem, as pessoas não querem saber, as pessoas não pagam as contribuições, embora sabendo que, vivendo num prédio, têm obrigações. Um futuro incerto para muitos prédios habitacionais na capital do país. Naturalmente, periga o próprio edifício e diminui-lhe o seu tempo de vida. O Contato Direto fez uma incursão pela cidade de Maputo e mostra uma realidade que está à vista de todos, mas também ignorado por muitos. De longe, este prédio com mais de 10 pisos parece estar impecável, mas quando observado com muito cuidado, a conclusão pode ser outra. Estas fissuras em andares seguidos vão crescendo progressivamente e podem causar um acidente, não só para os ocupantes destas flats. As fendas que por vezes acontecem podem ser de várias causas. Né? E é preciso ver de que dimensão essas fendas têm. Por isso que eu dizia, nós no município podemos olhar para o edifício e achar que o edifício não tem condições de habitabilidade, mas não podemos categoricamente dizer que não. Os moradores têm que ser despejados, por isso que nós recorremos ao memorando colaborador para que o colaborador aí faça essa avaliação e diga este problema pode ser resolvido com os moradores ainda aqui no edifício ou tem que sair para poder ser corrigido. Nestes prédios situados ao longo da Avenida Eduardo Mondlane,
Nlane, dá para ver um estado geral de conservação não agradável. A estrutura de betão está corroída em muitas partes, deixando exposta a estrutura interna, o que pode fragilizar ainda mais estes edifícios. A partir da altura que a gente começa a ter o betão a desgastar-se e o ferro a ficar corroído, os esforços de tração que aquele edifício há de estar preparado para suster começam a ser diferentes daqueles que foram dimensionados. Bom, é verdade que há sempre um fator de segurança que acaba por assegurar a estabilidade desses edifícios e mantê-los. Felizmente nós estamos aqui numa zona que não é uma zona tectónica, então de algum modo pronto, os edifícios também não estão sujeitos a grandes vibrações e também pronto, os ventos que sopram aqui na nossa área não são demasiado fortes para provocar momentos muito grandes que possam perigar os próprios edifícios. Mas de qualquer das formas é daquelas coisas que, pronto, a olhos vistos, principalmente nos edifícios que têm alguns pisos, alguns andares, é de facto preocupante. Imagens como estas repetem-se um pouco por toda a cidade, sobretudo na parte baixa e na zona alta na cidade de Maputo, onde se encontra boa parte de 1.200.000 habitantes desta urbe. Os edifícios da cidade são entidade privada e que os moradores têm que, sem dúvida, como proprietários, garantir que os edifícios estejam em condições de habitabilidade conservados e que de certo modo possam trazer aquilo que é a estética e beleza para a cidade no seu aspecto exterior. Se por fora a imagem nos revela este cenário, imaginemos o que se passa por detrás ou dentro destes prédios. Repare que a parte traseira deste prédio foi transformada numa oficina clandestina. O local, que era considerado espaço comum, agora serve apenas para o interesse do proprietário desta oficina. No meio de tudo, ainda resta um espaço para colocar um pombal. Aliás, este cenário lembra a crônica do escritor moçambicano Mia Couto, intitulada Um Pilão no 7º Andar, em que escrevia a história de uma moradora que pelava na sua varanda, no 7º andar de um prédio na cidade de Maputo, contra todas as normas de urbanismo. Há regras básicas e viver num condomínio tem custos. Como viver na sua casa, mesmo que não seja um condomínio, tem custos básicos. É como eu falei da cultura urbana. Mas também para ver cultura urbana é preciso que haja educação urbana. É preciso que haja a educação cívica, tenha que ser extensível ao nosso próprio teto. A questão da habitação é uma questão que até está, do ponto de vista constitucional, digamos, consagrada. Mas não há praticamente trabalho absolutamente nenhum para criar uma cultura urbana efetiva. Estas imagens foram captadas na parte traseira de um prédio na baixa da cidade. O sistema de canalização de água está exposto e no mesmo local há focos de lixo. A tubagem que drena águas negras virou o habitat preferido das plantas, em plena parede do prédio. O problema das águas negras constitui um grande atentado à saúde, diz o responsável pela reparação dos condomínios a nível do Conselho Municipal da cidade de Maputo. O que está a acontecer aqui é que temos aqui um tubo de descarga. Um tubo de descarga, como pode-se ver, vem lá de cima e a dado ponto começa já com problemas. Tem aqui problemas do tubo que já não está lá muito bom, tem que dar algumas infiltrações. Então daquela parte escura. A parte escura, exatamente, a parte escura. E então pronto, e chega cá mais abaixo, o tubo saturou, escrevemos cá, o tubo ficou saturado e olha, rebentou. Fazendo assim o desvio daquilo que são as águas, para, neste caso, cá, o ponto de descarga. Exatamente, daqui fica mais visível e isto pode-se verificar também que tem muito a ver com aquilo que é, de como é usado aqui esse espaço. Mais abaixo temos um parque de estacionamento, então já se pode imaginar que são viaturas que passam por aqui, a entrar ou a sair, e olha, acabam criando esta situação,
que para hoje até não parece nada, mas se qualquer dia cede a passar aqui um cara, quando talvez o prédio poderá já sentir a responsabilidade de fazer cá essa reparação. Neste outro prédio, as águas negras que saem das fletes vêm se concentrar no pátio, que fica quase que sempre úmido sob o olhar sereno dos moradores. O prédio tem a comissão de moradores, entre aspas, não formal, portanto, não é formal a comissão de moradores, não é? Portanto, a mesma comissão apenas quer, portanto, fazer a gestão para coisas pontuais básicas, nesse caso a energia e água no prédio. E o elevador, nesse caso, e a garagem, provavelmente, não é? Mas também acaba não beneficiando isto a todos, de uma certa maneira, porque uma gestão de um prédio não tem só essa componente, tem outras componentes também. O engenheiro alerta para o risco que as águas representam para a estrutura do prédio. Um dos grandes inimigos das infraestruturas são as águas, né? Independentemente da natureza que elas têm. Tanto pior quando elas são negras, como neste caso acabou de mencionar. Essas estruturas naturalmente não estão preparadas para estar a suster águas paradas durante muito tempo. Isso vai acabar por criar várias situações de infiltração. A água por percolação vai passar para diversos pontos, vai acabar por atingir as estruturas, vai acabar por começar a provocar segregação por parte do betão, começa a corroer o aço e pronto, as estruturas vão ficando cada vez menos estáveis, né? E com tudo isso vamos, portanto, diminuindo a vida útil dos próprios edifícios. A responsabilidade primeira é dos proprietários. Os edifícios da cidade são entidade privada e que os moradores têm que, sem dúvida, como proprietários, garantir que os edifícios estejam em condições de habitabilidade conservados e que, de certo modo, possam trazer aquilo que é a estética e beleza para a cidade no seu aspecto exterior e que tenham ao nível de aspecto interior e da própria estrutura a estabilidade que é necessária. Há anos que os elevadores deixaram de exercer a sua função em grande parte de condomínios. Eles avariaram definitivamente por falta de manutenção. Noutros edifícios, o lugar do elevador transformou-se num vão que serve de lixeira e não deixa de constituir perigo para os mesmos moradores. E quem sofre com tudo isso são os próprios ocupantes do prédio, que são obrigados a subir e descer pelas escadas, mesmo em edifícios com cerca de 100 metros de altura. Este elevador sofreu um incêndio já faz um tempo e o estado em que se encontra é este. Isto aconteceu de madrugada e muitos detalhes, outros bem ao certo quem tem é o senhor da comissão de moradores. Pode dar, mas a verdade é que não se encontrava na altura do incêndio ninguém no elevador, o que já foi em si, não é? A sorte. Vivi neste edifício aqui em 1972, quando vim da província de Gaza. Então o elevador estava a funcionar, mas depois saí e fui trabalhar em outro sítio. Agora voltei nessa década de 90 para vir trabalhar para um contabilista aqui. Na altura quando viveu aqui, como é que eram as condições do prédio? Não, as condições do prédio eram tão boas. Tinha tudo de iluminação, agora já nem tem iluminação isso. Agora não tem iluminação. À noite é um problema para descer as escadas. Eu estou aqui em 1983, funcionou em 83, a partir de 85 nunca funcionou aqui. O quê? Não sei, a avaria que houve, não sei. A senhora aqui está a trabalhar? Sim, estou aqui a trabalhar neste prédio. Há 28 anos.
É muito cansativo. Nós que estamos já com a idade, já que não permite, não dá na noite. Há muitos anos que sobe aqui, nunca vi ninguém a subir o elevador. É muito difícil porque essas escadas são muito apertadas. Todo mundo chega no escritório, olha, está cansado. Então pronto, mas não podemos fazer nada. Acho que o prédio em si precisa de uma reabilitação geral, daí que talvez teria um elevador. Sem isso, acho que nunca teremos. Venâncio Mulhane, que já foi administrador de um condomínio na cidade de Maputo, considera que os condomínios estão a ser maltratados de todas as formas. Alerta que é urgente a correção do problema. O estudo prévio que eu fiz na altura em que eu era chefe de condomínio, num dos condomínios aqui de Maputo, cerca de 90% dos prédios da cidade de Maputo, as frações autónomas, isso é, as fletes, cada flete tem um tanque de água particular. Os prédios não foram feitos para aguentar, primeiro, o nível de peso que estes tanques em particular têm. Segundo, as infiltrações da água que esses tanques criam, o gasto de energia que se cria com as motobombas. Portanto, nós estamos a sobrecarregar, a capacidade instalada dos prédios está altamente sobrecarregada com a forma desordeira com que nós vivemos nos nossos próprios condomínios, da forma como gerimos os nossos próprios condomínios e o futuro que eu vislumbro, se este cenário não mudar, é a degradação total. Uma das chamadas Torres Vermelhas de Maputo, um cenário para além do normal. A infiltração de água a partir do teto das fletes. A água pinga de um piso para o outro, como se tratasse de uma cobertura de chapas de zinco com furos. Nesta flat, que inclusivamente está abandonada por esta razão, é possível ver água encharcada no piso. No teto, manchas negras, devido à ação da água. Na sala, nosso repórter testemunhou a degradação até do parquet, devido à ação destas águas. O Departamento de Urbanização e Construção está em conhecimento desta realidade, mas entende que não é sua responsabilidade a correção do problema. Os casos mais comuns de reclamações em condomínios são essencialmente problemas de infiltração. Nós temos conhecimento desse assunto, como temos conhecimento de vários outros assuntos a nível da cidade. E nós chamamos a atenção de que esta é uma responsabilidade mesmo dos moradores repararem esse problema. A resposta do Conselho Municipal remete-nos a um recuo na história para melhor compreensão dos problemas que surgiram ao longo do tempo. Tudo começa com a decretação da nacionalização de imóveis em 1976, que outrora pertenciam aos colonos portugueses. Aliado a isso, foi criada a Administração do Parque Imobiliário do Estado, a APIE, e foi criada também a Lei de Arrendamento número 8/79, de 3 de julho.